Oi, galerinha do Leituras Maclavia, aqui é a Maria Clara, eu tô aqui para mais uma dica de livro. Dessa vez é um livro que eu gostei demais de ler, não só por ser uma das escritoras que eu tô querendo, terminar todas as coisas que ela escreveu, mas por ser também um livro realmente muito interessante, muito legal de ler. O nome dele é Persuasão, é o livro da Jane Austen, e pra quem não sabem, eu tenho meio que uma obsessão desde os 13, 14 anos por ela, e comecei tudo com Orgulho e Preconceito, e desde então me apaixonei por cada um dos livros dela. Tô tentando finalizar a minha coleção de todos os livros da Jane Austen, e depois vou tentar das Irmãs Brontë. Caso vocês não saibam quem elas são, uma delas foi a que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, aquele livro que aparece no Preferido da Bella, no Crepúsculo. Enfim, voltando para a Persuasão de Jane Austen. Esse livro é muito parecido com as outras obras da Jane, ela, se me permite chamá-la de Jane, é muito parecido com as outras obras dela, ela é muito... ela faz tudo na terceira pessoa, é sempre como se fosse um narrador onisciente e tudo. Só que ela acaba puxando muita gente pra dentro da cabeça de cada personagem. Porque às vezes quando é um narrador em primeira pessoa, a gente meio que não entende exatamente o que estão falando e não vê, uma visão de outra pessoa sobre tudo. Eu gosto muito. Eu pessoalmente não gosto da terceira pessoa. Eu prefiro mais quando é em primeira pessoa, do personagem realmente falando e tudo da história. E quando tem muitas falas no livro, o que no caso desse daqui não tem, vocês vão perceber demais que na maioria dos livros da Jane, ela não coloca quase nenhuma fala, tipo uma fala em cada 5 páginas. Mas a gente acaba acompanhando muita história. E esse livro aqui é sobre a história da Anne Elliot e o Whitford, se é que é assim que chama ele. É a história de dois personagens que são de famílias diferentes e que meio que o foco total da história não é só neles, mas que a história que eles têm, o romance que eles têm, claro, característico da época, ou seja, não era uma coisa tão assim realmente romântica, considerada por alguns no nosso tempo, mas é uma história que acaba ganhando certo holofote com o tempo. N é a Anne, A-N-N-E, que nem aquele da Anne Uthany, daquela série da Netflix. E da coleção aqui que eu já fiz um vídeo anteriormente. Ela é a mais nova da família dos Elliot. E a família Elliot é conhecida como uma família muito orgulhosa. Eles valorizam muito a imagem, e não só a imagem também, mas como status social, hierarquia. E, enfim, eles são bem fresquinhos. Nossa, eles são aquelas famíliazinhas bem intocáveis, sabe? Da sociedade. Que, se não for uma coisa que custa muito caro, se não for a melhor de tudo, a gente não vai receber. Essa é o tipo da família dela. A primeira filha é a preferida do pai dela, porque a mãe dela morreu quando ela era mais nova. E tem uma parte que ela fala, não sei se é exatamente com essas palavras, mas a Jane fala que quando a mãe dela morreu, toda a sanidade e o espírito de economizar e de usar só o que dá foi junto com a mãe dela. Na casa dela, ela não se sente muito importante, e eu percebi que durante boa parte do livro ela adora quando as pessoas veem uma utilidade nela. Ela meio que tenta ajudar todo mundo e pegar uma coisinha que ela pode fazer de cada situação que ela encontra. Voltando para a história ela tem outra irmã, que eu esqueci de mencionar. Essa outra irmã também é muito besta. Não aguentei nenhuma das duas, pessoalmente. Não ia aguentar conversar com elas, nem por 5 minutos. Mas são personagens até que importantes um pouco. A segunda irmã dela, a do meio, é a que aparece mais durante o decorrer da história. A primeira aparece um pouco só no começo, é quando a gente acha que o foco da história vai ser um pouco nela, um pouco no pai dela, só que aí do nada assim a Jane muda o foco e bota assim todo na Anne, quando ela começa, enfim, quando começa a
todos os clímaxes e os suspenses e as coisas acontecerem realmente na história. Só que aí, pra descobrir tudo isso, vocês vão ter que ler o livro. É um livro super interessante, tem toda a pitada e tem um cheirinho da Jane Austen ali, tem tudo. E eu tenho certeza que vocês vão se impressionar com a história. E pra quem tá achando esse nome um pouco familiar, deve ser porque vocês já assistiram o filme A Casa do Lago, que foi aquele filme da Sandra Bullock, que ela disse que o livro preferido dela era Persuasão, porque os personagens, mesmo se desencontrando tantas vezes, eles sempre procuram se encontrar no final de tudo. É uma história muito bonita. Tem um final que me agradou em certas partes. Como eu já falei, eu prefiro uma história em primeira pessoa, mas essa história em terceira pessoa super me satisfez e eu espero que satisfaça vocês também. Super recomendo que vocês também façam a mesma coisa que eu e também tentem pegar todos os livros da Jane Austen, porque é uma mulher incrível, não só pela história dela, mas também pelos livros que ela conta e pela criatividade que ela tem de criar todos os personagens com esses nomes loucos que ela cria. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica de livro, galera do Leituras Maclavi.